Agora, quero trazer um outro assunto aqui para comentar com vocês, porque a campanha eleitoral, né, das eleições está rendendo até agora. O ministro Nunes Marques, do STF, ele enviou para análise da Procuradoria-Geral da República um pedido de investigação contra Lula e também contra a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, por um suposto crime contra a honra do presidente Jair Bolsonaro. O governo acionou a Polícia Federal no mês passado para instaurar uma ação penal contra os petistas. A alegação é que Lula e Gleisi teriam usado comícios e propaganda eleitoral para macular a honra e ofender a reputação do presidente, porque usaram aí termos como genocida, miliciano, assassino, demônio e canibal. No mês passado, a PF encaminhou o pedido ao STF, né, ao Supremo, porque a Gleisi Hoffmann, como deputada federal, tem foro privilegiado. Agora a PGR deve se manifestar a favor ou contra aí a abertura da investigação. Agora eu pergunto, Sakamoto, do outro lado, né, a campanha do presidente do Bolsonaro também não usou termos aí que poderiam macular a honra, né? Foi esse termo que eles utilizaram contra o presidente eleito Lula? Usou ladrão, pinguço, vagabundo, sabe, pedófilo, usou todos esses termos. Isso aí é guerra, isso não vai dar em nada, né? Inclusive, o Nunes Marques, como o Nunes Marques é escudeiro de Bolsonaro, o pessoal pensa, pô, mas é que esse é o trâmite. A Polícia Federal, para investigar, manda o caso para o Supremo tem que mandar para a PGR se manifestar. Aí depois o Supremo se manifesta em cima da manifestação da PGR. É uma praxe. Isso aconteceu com o Bolsonaro também, isso é uma praxe. O Nunes Marques é sorteado pelo caso, enfim. Ou seja, com relação a isso, nenhuma teoria da conspiração, nada disso, é praxe. O fato é que os dois lados falaram tudo isso durante as eleições, os dois lados exageraram. Eu acho que isso aí não vai dar em nada. O que pode dar, contudo, são outras coisas, né? A gente tem o quê? E aí o Bolsonaro, não é o xingamento, não é chamar o Bolsonaro de genocida ou de bandido, o que quer que seja, que o contrário que vai dar em alguma coisa, né? É o fato de que, por exemplo, o Bolsonaro praticamente gastou bilhões de reais na compra de votos, mesmo tendo uma PEC que autorizava ele, que era a PEC da explosão dos gastos, né? A PEC lá do fim do mundo, mesmo que autorizando, ele ultrapassou todos os limites, foi muito além, comprou voto na cara dura, com voucher, com vale disso, vale daquilo, dinheiro de lá, dinheiro daqui, e esvaziando os cofres públicos. E agora a gente está vivendo uma situação de tragédia, penúria e catástrofe na saúde, na educação, no meio ambiente, por conta disso. Então, isso ele vai ter que responder. Isso é uma coisa eleitoral que ele vai ter que responder depois das eleições. E também há outras coisas que ele vai ter que responder com relação ao ambiente eleitoral. O comportamento da Polícia Rodoviária Federal no dia da eleição, né, no dia 30 de outubro, em que travou o deslocamento de eleitores em lugares com alto índice de eleitorado no Lula, travou, criou bloqueio, dificultou o acesso, né, através da ação de um fiel escudeiro de Bolsonaro, que é o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal. E também, outra coisa que ele vai ter que responder são também o quão responsável, o quanto ele fomentou, né, os atos golpistas que trancaram rodovias em todo o Brasil logo após o resultado ser anunciado e a vitória do Lula ser colocada, quanto ele estava por trás disso e o quanto ele está por trás, ele e seus estão por trás dos atos golpistas que acampam em frente dos quartéis, né? Esses elementos, sim, vão dar muita dor de cabeça para o presidente Jair Bolsonaro e talvez ele tenha que responder isso quando perder o foro privilegiado. Lembrando que nos últimos anos já tivemos dois presidentes, ex-presidentes da República presos, Lula, Michel Temer. Bolsonaro pode ser o terceiro. Quero te ouvir também a respeito disso, Thales. A gente está quase chegando aqui ao fim do programa, mas não quero deixar de te ouvir a respeito desse assunto. Você acha que não vai dar em nada também? Você concorda com o Sakamoto? Eu concordo que os xingamentos não devem dar em nada, apesar de que, de todos os xingamentos, na minha opinião, o pior foi chamar o Lula de nove dedos. Porque aí, além de ofender o Lula, você está ofendendo deficientes físicos. Então, esse foi o pior de todos os xingamentos, mas assim mesmo não dá em nada. O que vai dar são essas denúncias de, de uso da máquina pública e de possíveis desvios de verbas, que o Mercadante, até outro dia, deu uma coletiva
dizendo que, olha, estamos levantando aqui na equipe de transição diversos crimes mesmo, no manuseio do dinheiro público, inclusive com o TCU dando indicações de que são atitudes criminosas que ocorreram. Essas atitudes criminosas que podem e que deixam o Bolsonaro na situação em que ele está, absolutamente assustado, escondido e ameaçando, chamando a turba para uma tentativa de golpe que não vai ocorrer, que ele já viu que não vai, e daí ele está chorando. Não está chorando à toa, está chorando porque não conseguiu desapegar do poder e porque sabe que há risco de coisas piores do que meros xingamentos. É esse o problema do Bolsonaro.